Diante da adiantada hora, vamos dar início à reunião da Comissão de Legislação, Constituição, Justiça, Ética, Decoro Parlamentar e Redação Final, hoje, 16 de setembro de 2019. Integrando a comissão os vereadores Marcos Chaves Zanella, Mário Sérgio Stramowski e Maicon Coelho. Por haver quórum regimental, damos por aberta a presente reunião. O vereador Fernando está chegando. Temos 4 projetos para distribuir e 2 para apreciar. Então, por haver quórum regimental, damos por aberta a presente reunião. Tendo em vista a distribuição prévia do texto da ata da reunião anterior, colocamos a referida ata em discussão. Em discussão, a ata. Não havendo discussão, coloco a ata em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a ata. Vamos dar início ao expediente, efetuando a distribuição das matérias que foram despachadas para esta comissão. Temos o projeto de lei ordinária. O vereador Fernando vai viajar? É isso? Quer passar por cima? Vai ficar fora, né? Uma semana? Não? Tá. Temos o projeto de lei ordinária número 64, 2019, de autoria do vereador Mário Sérgio Stramowski, que acrescenta artigos à legislação municipal que é referente aos símbolos do município de Rio do Sul. Vereador Herói, pode ser o relator? Em seguida, o projeto de lei ordinária número 65, 2019, de autoria do prefeito municipal, que anula e suplementa a dotação da Fundação Cultural de Rio do Sul e anula a dotação do orçamento do município de Rio do Sul. Vereador Nando. Temos o projeto de lei ordinária número 66, 2019, que autoriza o chefe do Poder Executivo a realizar a desafetação e doação de imóvel público municipal. Vereador Mário Sérgio. E temos o PLO, projeto de lei ordinária número 67, 2019, de autoria do vereador James Rides da Silva, que dispõe sobre as posturas, organização e compartilhamento de infraestrutura pelos agentes que exploram o serviço de energia elétrica e de telecomunicações e dá outras providências. Vereador Maicon, pode ser o relator? Então, já foram nomeados os vereadores relatores. Passamos, então, às matérias para discussão e primeira votação das matérias da ordem do dia. Deixa eu ver se eu não... É isso, né? Então, vamos à primeira apreciação. Perfeito. É isso que eu a matéria, o PLO 37, 2019, que é a redação final do projeto de lei número 37. Eu creio que os senhores já tiveram todos acessos a esse projeto, que é a redação final, que denomina as ruas do loteamento Gran Parque das Alianças. Podemos suprimir a leitura? Pois é. Então, coloco em votação a redação final do projeto de lei número 37. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a redação final do PLO 37 de 2019. Em seguida, passamos ao PLO, análise do PLO, do parecer relativo ao projeto de lei ordinária número 56 de 2019. O relator Eu sou o relator, né? Mas cadê o parecer? Aqui está, da Comissão de Finanças, pois é. Será que está junto aqui? Não, pois é, mas é que não está no... Não foi para o SAP. A gente já acrescenta agora, se você fazer a leitura aqui. Perfeito. Então, tendo avocado os autos, passo a expor meu parecer e voto. Relatório. Projeto de lei complementar número 56, de 29 de julho de 2019, de autoria do prefeito municipal, altera a legislação municipal que disciplina o recebimento de bens imóveis como dação e pagamento de tributos. Referido projeto altera a legislação municipal que regulamenta o recebimento de bens imóveis como forma de pagamento de tributos, dação e pagamento. Segundo o Executivo, tal alteração visa dar mais eficácia ao Instituto. Todavia, a mensagem não justifica com minúcias as razões da alteração proposta, mormente a mudança de rotina interna para a apreciação da proposta de pagamento. Todavia, tais circunstâncias não implicam em ilegalidade ou inconstitucionalidade da proposta, consoante parecer do Departamento Jurídico desta Casa, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento. Coloco em discussão o parecer.
Não havendo discussão, coloco o parecer em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o parecer. Senhores, não temos mais matérias a serem votadas. Eu coloco a palavra livre. Alguém que tem algum assunto para essa comissão? Eu tenho, senhor presidente, um projeto que ele vem fazer uma relatoria e que ele coloca lá que os advogados poderiam ter empresas fora e ser advogado. Então, nós estamos suprimindo esse projeto e fazendo um substituto global, colocando para todos os servidores isso. Porque o servidor que por exemplo, trabalha em um setor de finanças lá e tem uma empresa de bolacha, não tem por que ele ser proibido. E até para a gente reforçar, também na lei vai reforçar essa questão que aconteceu hoje nesses eventos da prefeitura, para que alguém que é secretário ou que tem um encargo da prefeitura não tenha nenhuma ligação com empresa afim, que presta serviço à prefeitura. Eu ia falar para o senhor, esse é um assunto, claro, se a sua emenda vai ter que ser apreciada por essa comissão, mas é um assunto com o qual tem que se ter muito cuidado, principalmente em função do que aconteceu. A gente não pode fazer de conta que está tudo bem, porque não está. Sim, eu acho que eu vou deixar isso para a comissão, mas eu estou profundamente entristecido com o que está acontecendo aqui, hoje, principalmente porque a CPI, em momento algum, em demérito ao seu trabalho, vereador, ter que fazer esse trabalho, chegar a essa conclusão. Isso acho que é tudo que a gente não queria. Eu, pelo menos, pensei em fazer parte de 4 anos de um grande mandato aí, e não disso que está acontecendo. Mas, enfim, são palavras ao vento aí. Ainda está as palavras livres, senhores? Então, nada mais havendo a tratar. Convoco todos os senhores para a próxima reunião da comissão, que será realizada no dia 23 de setembro, às 16 horas. É isso. Boa tarde a todos. Esse projeto que a gente leu agora da dação em pagamento, eu também chamo a atenção dos senhores, que mudou uma rotina que agora, depois de tudo acontecendo, passava sempre pela fazenda. A proposta passa pela
Boa tarde a todos. Reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, data 16 de setembro de 2019. Integram a comissão os vereadores Sargento James, Carize Sávio Giacomini, Erone Francisco da Silva, Francisco Guetta e Enzeli da Silva. Por haver quórum regimental, damos por aberta a presente reunião. Tendo em vista a distribuição prévia do texto da ata da reunião anterior, coloco a referida ata em discussão. Em discussão a ata. Os vereadores... Não havendo discussão, coloco a ata em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada a ata. Expediente. Inicialmente, efetuaremos a distribuição das matérias que foram despachadas para esta comissão. Projeto de Lei Ordinário 64/2019, autor Mário Sérgio Stramoski. Acrescenta os artigos 19A e 19B na Lei número 5.675, de 3 de dezembro de 2015, que consolida a legislação municipal referente aos símbolos do município de Rio do Sul. Algum vereador? 64, não é 65. Não, 64. A Comissão de Finanças, estudar? Sim. Mas, não, eu acho que... Estás na de Justiça, estás na de Justiça, tens que para de Finanças, já percebi. Passou por nós, Léo, isso aí tudo? Isso é só para distribuir. Média de finanças, finanças, né? Isso. De certa forma, tem que distribuir da mesma forma, né? Só que é o 65 daí, né? É o 65. Corrigindo, então. Projeto de Lei Ordinário 65/2019, projeto de lei ordinário. Autor, Prefeito Municipal. Suplementa a dotação da Fundação Cultural de Rio do Sul e anula a dotação do orçamento do município de Rio do Sul. Vereador Erone. Então, só tem um, né? Isso, só isso. Tá, obrigado. Votação das matérias. Efetuaremos a leitura, exposição e discussão de primeira votação dos pareceres dos projetos, já devidamente relatado pelos respectivos vereadores. Projeto de Lei Complementar 27/2019. Dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social, criação do Instituto Municipal de Rio do Sul e da outras providências. Algum vereador? Então, não. Era para ler, né? Para votação? Vamos lá. Aqui, ó. Parecer da Comissão de Finanças. Leia para ele. Na ausência do vereador Francisco, vou ler o parecer. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer e voto do relator. O presente projeto é de extrema importância para os servidores municipais e para a comunidade no geral, sendo fonte importante da economia municipal necessária à sua proteção. Sendo assim, concluo pela compatibilidade e adequação orçamentária e financeira do projeto, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação, e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Vereador Francisco Guetta de Lima, relator. Em discussão, o parecer do projeto. Eu não cheguei a ler bem o projeto. Quais as mudanças será que ele botou ali, principais? Porque ele falou que é importante. É aquelas alterações do FAP, em criação do instituto, que ele se torna instituto. Esse é o projeto de lei que veio do É um Executivo. pedido do FAP também, né? Isso. Tá, ótimo. Bom. Não havendo mais discussão, coloco o parecer do projeto 65/2019 em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o parecer do projeto 65/2019. Emenda 10/2019. Altera e acrescenta dispositivos ao projeto de lei número 36, de 31 de maio de 2019, que dispõe sobre a instalação de válvula eliminadora de ar na tubulação de abastecimento de água do município de Rio do Sul. Autor, Maicon Coelho. Por favor, vereador Zelim. Tendo sido nomeada a relatora da matéria pela presidência dessa comissão, passo a expor o meu parecer e voto. Relatório. A emenda aditiva e modificativa número 10, de 2 de agosto de 2019, de autoria do vereador Maicon Coelho, que altera e acrescenta dispositivo ao projeto de lei número 36, de 31 de maio de 2019,
que dispõe sobre a instalação de válvula eliminadora de ar na tubulação de abastecimento de água do município de Rio do Sul. A emenda concede um maior prazo para a empresa permissionária instalar válvula eliminadora do ar, ao mesmo tempo que prevê a aplicação de multa diária em caso de descumprimento. O valor arrecadado com as multas será destinado ao Fundo Municipal de Direitos do Consumidor. Parecer e voto do relator. A alteração da proposta pelo vereador, autor, mantém a pertinência temática do projeto original, apenas concedendo um maior prazo para a empresa permissionária instalar a válvula eliminadora de ar, bem como sancionando com multa diária de 30 UFMS a ser aplicado pelo PROCON, em caso de descumprimento. A empresa terá 90 dias para efetuar a instalação de forma gratuita. Esse projeto tem sua constitucionalidade pela análise do parecer jurídico do Procurador do Legislativo. Me posiciono a favor desta matéria, pois me baseei em pesquisas apresentadas pela Universidade de São Paulo, que realizou diversos testes que apresentaram a eficiência da instalação da válvula eliminadora de ar, mostrando que o ar presente no encanamento de água tem elevado o valor das faturas, pois os ponteiros girarem como se fossem a água, gerando cobrança por recurso não utilizado pelo consumidor. Sendo assim, concluo a presente matéria está revestida de interesse público, motivo pela qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação, e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Rio do Sul, 12 de setembro de 2019, relatora Zeli. Em discussão, o parecer da vereadora Zeli? Não havendo discussão, coloco o parecer da emenda 10/2019 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinário 56/2019, altera a Lei número 4.467, de 24 de outubro de 2006, que dispõe sobre o pagamento de tributos mediante Instituto da Dação em Pagamento de Bens Móveis. Autor, Prefeito Municipal. Relator, vereador Herone, por favor. Comissão de Finanças e Orçamento. Tendo sido nomeado relator da matéria pelo presidente desta comissão, passo a expor o meu parecer e voto. Relatório. O projeto de lei ordinário número 56, de 30 de julho de 2019, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei número 4.467, de 24 de outubro de 2006, que dispõe sobre o pagamento de tributos mediante o Instituto da Dação em pagamentos de bens e imóveis. Trata-se de uma atualização da Lei 4.467/2006, onde o contribuinte pode fazer dação em pagamento para atingir débitos tributários, em especial no caso do valor do imóvel ser superior ao valor da dívida. Na lei original, o contribuinte renunciava a essa diferença. Agora, o saldo remanescente fica como crédito. O contribuinte que poderá utilizá-lo para compreensão de débitos e pelo prazo de 5 anos. Parecer e voto do relator. A dação em pagamento é um imposto, é um instituto jurídico previsto no Código Civil e trata da extinção de uma obrigação de débito, no qual o devedor entrega um bem ao credor para quitar essa dívida. Sendo assim, concluo pela compatibilidade e adequação orçamentária e financeira do projeto, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação, e solicito aos demais pares que adotem o mesmo procedimento em relação à matéria. Rio do Sul, 14 de agosto de 2019, relator Herone Francisco da Silva. Obrigado, vereador. Em discussão, o parecer do projeto de lei ordinário 56/2019.
Não havendo discussão, coloco o parecer do projeto 56/2019 em votação. Os vereadores forem favoráveis à permanência da comissão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer do projeto de lei ordinário 56/2019. Isso. Manda chamar. Convoco para audiência pública para apresentação e discussão do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2019, que será realizado no dia 23 de setembro de 2019, às 15 horas, no plenário da Câmara Municipal. Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente reunião, convocando os senhores vereadores e vereadora para a próxima reunião da comissão, que será realizada no dia 23 de setembro, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal. Obrigado a todos.
Boa tarde. Reunião da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde, Assistência Social, Política Urbana, Agrícola e Meio Ambiente. Data do dia 16 de setembro de 2019. Integram a comissão os vereadores e a vereadora Zeli da Silva, Marcos Sávio Zanella, Maicon Coelho, Sargento James e Carizo Sávio Giacomini. Por haver quórum regimental, damos por aberta a presente reunião. Tendo em vista a distribuição prévia do texto da ata da reunião anterior, colocamos a referida ata em discussão. Em discussão a ata. Não havendo discussão, coloco a ata em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada a ata. Tem a matéria para distribuição aqui, né? Efetuaremos a leitura, exposição e discussão. Não, mas aqui... mas aqui está dizendo que não tem matéria para distribuição aqui no relatório. Faremos agora a distribuição das matérias do dia. Projeto de lei. Projeto de lei 64 de 2019, acrescenta os artigos 19A e 19B na lei número 5.675, de 3 de dezembro de 2015, que consolida a legislação municipal referente aos símbolos do município de Rio do Sul. Quem gostaria de fazer o relatório? Do projeto... Qual que é? Os símbolos do município de Rio do Sul. Pode ser. Pode ser. O vereador Zanella vai ser o relator. Projeto de Lei 65 de 2019, suplementa a dotação da Fundação Cultural de Rio do Sul, anula a dotação do orçamento do município de Rio do Sul. Quem gostaria de relatar esse projeto? É dotação. Está na comissão de mérito. Está aqui, 66. Está certo. Está certo? Alguém gostaria de fazer? O vereador Carizo vai ser o relator do projeto de lei número... não vai. Faremos agora a votação das matérias. Efetuaremos a leitura, exposição e discussão em primeira votação dos pareceres dos projetos, já devidamente relatados pelos respectivos vereadores. Então, fica por último? Tá bom. Tendo sido nomeada relatora da matéria pelo presidente dessa comissão, passo a expor o meu parecer e voto. Relatório. A emenda aditiva e modificativa número 10, de 2 de agosto de 2019, de autoria do vereador Maicon Coelho, que altera e acrescenta dispositivo ao projeto de lei 36, de 31 de maio de 2019, que dispõe sobre a instalação de válvula eliminadora de ar na tubulação de abastecimento de água no município de Rio do Sul. A emenda concede um maior prazo para a empresa permissionária instalar a válvula eliminadora de ar, ao mesmo tempo que prevê a aplicação de multa diária em caso de descumprimento. O valor arrecadado com as multas será destinado ao Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor. Parecer e voto do relator. A alteração proposta pelo vereador autor mantém a pertinência temática do projeto original, apenas concedendo maior prazo para a empresa permissionária instalar a válvula eliminadora de ar, bem como sancionando com diária de 30 UFMS a ser aplicada pelo PROCON. Em caso de descumprimento, a empresa terá 90 dias para efetuar a instalação de forma gratuita. Esse projeto, em sua constitucionalidade pela análise do parecer jurídico do Procurador do Legislativo. Me posiciono a favor desta matéria, pois me baseei em pesquisas apresentadas pela Universidade de São Paulo, que realizou diversos testes e que apresentaram eficiência na instalação da válvula eliminadora de ar, mostrando que o ar presente no encanamento de água tem elevado o valor da fatura, pois faz
os ponteiros girarem como se fosse a água, gerando cobrança por recurso não utilizado pelo consumidor. Sendo assim, concluo a presente matéria, está revestida de interesse público, motivo pela qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação, e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Rio do Sul, 12 de setembro de 2019. Relatora Zeli. Em discussão, o parecer do projeto da emenda 10. Ainda em discussão. Presidente, só lembrar que é referente à emenda do projeto, então a emenda é só para estar aumentando o prazo, para nós poder estar votando a matéria integral. Isso, obrigada, vereador. Ainda em discussão? Não havendo uma discussão, coloco o parecer da emenda 10 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda do vereador Maico. Comissão, tendo sido nomeada a relatora da matéria pela presidente dessa comissão, passo a expor o meu parecer e voto. Projeto de lei complementar número 26, de 6 de agosto de 2019, de autoria do prefeito municipal José Eduardo Robart Tomé, que altera a lei complementar número 309, de 1º de dezembro de 2015, que consolida a legislação relativa aos estatutos do servidor público municipal de Rio do Sul, em especial a relação à indenização de transporte. Segundo a mensagem do chefe do Poder Executivo, o projeto visa adequar o Estatuto do Servidor Público no que diz respeito à indenização de transporte ao servidor que faz uso do veículo, permitindo que faça uso do veículo de terceiro. Parecer e voto do relator. A alteração proposta pelo Executivo é adequar o Estatuto do Servidor Público, onde permite que o servidor faça uso do veículo de terceiro, quando em viagem para, consequentemente, recebimento de indenizações de transporte. Hoje a lei diz que somente é permitida a indenização de transporte quando o servidor faz uso do veículo próprio. Precisa ter a comprovação da propriedade. Com a alteração proposta, mudará o modelo, pois às vezes pode ocorrer que o veículo esteja em nome de outra pessoa, sendo de sua família. Do ponto de vista legal, não há impedimento para a aprovação desse projeto, pois esse motivo me posiciona a favor desse projeto de lei complementar número 26 de 2019. Sendo assim, concluo a presente matéria está revestida de interesse público, motivo pela qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação, e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Rio do Sul, 12 de setembro de 2012, Zeli da Silva, relatora. Em discussão, o parecer 26, do número 6, 26, de 6 de agosto de 2019. Ainda em discussão, o parecer. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o relatório de número 26. Ele vai, o Zanella vai ler o relatório dele? Mas só tu faz uma correção, por favor. Volta de novo. Vereador Cariz, então, pegou o projeto 66 para fazer a leitura, a fazer o relatório? Beleza. Seria isso, senhor Leonardo? Obrigada. Então, agora eu solicito a nossa convidada, né, a Laiana, que faça uso da tribuna até para, né, porque a gente possa entender melhor o projeto e também o parecer do vereador Zanella. Boa tarde a todos os vereadores. Pela ordem eu explico. Bom, lá na administração, durante
né, durante o expediente, a gente vai verificando que, às vezes, a gente precisa adequar alguma legislação para melhor poder exercer a atividade. Então, por meio da mensagem 57, nós enviamos o projeto de lei número 25, o qual traz algumas alterações referentes ao Estatuto dos Servidores. Primeiro, o que acontece? Lá, antes de alterar e de consolidar o Estatuto, nós enviamos para esta casa um projeto de lei, já com algumas alterações. E no trabalho da Câmara de consolidar, consolidou no início de dezembro o Estatuto e depois aprovou a Lei 315. Então, criou uma lacuna. Por exemplo, um exemplo prático. Por exemplo, hoje o Estatuto ali, ele prevê 30 dias do período de instrução na abertura de processo disciplinar. A lei que foi aprovada depois e que não foi consolidada previa 45, que é o que a gente utiliza porque ela é vigente. Então, o que foi feito aqui? Algumas alterações. Foi jogado o que estava na 315 para dentro do Estatuto, de maneira para deixar a mesma normativa, e foram feitas algumas alterações ainda. Como, por exemplo, no artigo 1º, ele trata as gratificações da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, bem como da Comissão de Sindicância Acumulativas. Quando nós criamos, né, o Estatuto lá em 2010, a gente colocou que não poderia ser cumulativas. Porém, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir membros para a Comissão de Processo Disciplinar. Nos últimos anos, o ano passado a gente instaurou, se não me falha a memória, 68 processos administrativos disciplinares, fora as sindicâncias e os processos de responsabilização. O pessoal que tem conhecimento técnico para fazer esses processos, às vezes está vinculado em alguma comissão e muitos servidores não querem participar. Por quê? Porque quando eu sou de uma comissão de processo administrativo disciplinar, ele pode me ensejar uma advertência, uma suspensão, uma demissão, um encaminhamento para o Ministério Público. Às vezes, a administração pública demite um servidor, tem processo de reintegração, aí essa comissão é chamada depois para testemunhar em outras esferas, quando tem, às vezes, processo de reintegração, ou às vezes é encaminhado para outros órgãos, como para o Ministério Público, para apurar outras responsabilidades além da administrativa. Então, a gente acaba não tendo pessoas suficientes para fazer isso. Então, uma forma de conseguir viabilizar e conseguir entregar os processos em tempo hábil, que é o que no Estatuto ele é todo disciplinado, que a gente fez essa alteração. A mesma coisa na comissão de sindicância. Hoje nós temos um volume muito grande de sindicâncias. Estamos na 16ª e, atualmente, inquéritos já temos aberto 39, mas tem mais para instaurar. Então, às vezes, a gente tem que represar. Por exemplo, eu instauro agora. Como eu não tenho gente suficiente, tem que segurar um pouco os processos, aí vai acumulando, então a gente perde também um pouco da agilidade, de conseguir fazer as coisas acontecerem em tempo hábil. Então, eu tenho que, às vezes, segurar um pouquinho. Quando eu vejo que as comissões estão lá na fase de instrução, a gente é obrigado a abrir os outros para poder andamento. Então, eles têm sempre um fluxo. E essas equipes estão sempre sobrecarregadas. Então, aqui foi pensado numa forma de também viabilizar para que outras pessoas participem, né? Lembrando que o Executivo ele deu esse ano já o curso de capacitação, então a gente capacita os servidores que vão participar de processo disciplinar, né? Então, eles têm uma formação antes, não são leigos quem participam, né? Ainda, o projeto de lei, ele apresenta o aumento na gratificação mensal equivalente a 1,35% do valor do piso para o oficial ad hoc. Esse foi um pedido da Procuradoria, também pela dificuldade de encontrar pessoas para trabalharem como, né, lá no fórum como profissional, como oficial de justiça ad hoc. Tem um artigo 117, que ele é o artigo 1º, né, quando ele regulamenta 117, a gente só tirou do Estatuto a designação do membro da comissão, deixou para disciplinar a remuneração de quem são os membros na lei que trata da comissão, porque ela estava nos dois, né? Então, a gente disciplinou dentro da 401, que é a que trata de plano de carreira, e a lei que disciplina, que dá a legalidade para a Comissão de Política e Remuneração de Pessoal. No artigo 194, nós pedimos que, para assessorar a comissão de sindicância, o secretário pode solicitar à Procuradoria-Geral do município, né, a indicação de um advogado e que ele receba a gratificação. Hoje, às vezes, a comissão tem um processo que foge do entendimento e, às vezes, precisa de uma assessoria jurídica para auxiliar, né? E hoje a gente não tem essa gratificação.
Na comissão de sindicância já tem a previsão do advogado, né, do procurador, para fazer esse auxílio à comissão. Na comissão de processo administrativo disciplinar, que ainda ela é mais, que ela não é tão rápida, que ela é mais, ela exige mais testemunho, um período de instrução maior, né, maior coletiva de testemunhas, de provas, a gente não tem a previsão de um advogado para auxiliar. Então, foi pensando também em auxiliar essas comissões, quando se tratar de algum caso que precise dessa assistência jurídica, que nós pensamos em colocar o advogado. E, assim, se todos os membros da comissão que trabalham fazem jus a uma remuneração de 30%, que corresponde a R$ 303 no final do processo, né, diga-se de passagem, que o processo administrativo disciplinar, ele dura, em média, 120 dias, e a pessoa só recebe R$ 303 por processo no final do certame. Então, não é mensal, é assim, ó, ele tem toda uma responsabilidade, né, tem várias, e a responsabilidade, como já falei, não se estende só ao administrativo, né, acaba indo para outras esferas, né, também tem a questão de ele ter os colegas de trabalho e tudo mais, e ele recebe só no final do certame essa gratificação. Então, para auxiliar essas comissões, porque assim, ó, nós não temos até agora, nós não tivemos nenhum processo de reintegração dos instaurados a partir de agosto de 2007. Então, é porque a administração tem um cuidado, que quando vai demitir um servidor ou fazer alguma coisa, é porque ela está com a certeza daquela decisão que está tomando. Então, justamente, botar a gratificação, incluir também para o advogado, que vai fazer parte da comissão, é um meio da gente ter um auxílio para que o processo seja cada vez melhor, né? Que a gente tenha bastante segurança também jurídica na hora de fazer, na hora das comissões atuarem e depois, quando venha para a decisão, né? Que se possa fazer uma decisão com bastante embasamento jurídico. Aí, deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. A comissão de sindicância. Então, assim, a sindicância ela é um processo mais sumário, né? Ela é um processo de 30 dias, podendo ser prorrogado a mais 30, e as comissões não podem perder esse prazo. Como nós temos um volume muito grande por mês, muitas vezes as comissões ficam cheias e daí acaba perdendo, pode vir a perder o prazo legal. Então, tem 30 mais 30, no máximo 60. E todo mês tem muita sindicância, né? Por exemplo, tem um furto de um notebook numa escola, a gente precisa abrir uma sindicância para avaliar a perda do bem material para poder fazer a baixa de patrimônio. Então, uma multa de trânsito, a gente precisa apurar para poder justificar o pagamento e depois cobrar de quem efetuou a multa. Então, assim, são muitas sindicâncias. Então, em face a isso, a gente colocou aqui o dispositivo que, quando tiver mais que 5 processos no mês, a gente pode designar uma segunda comissão. Já estava na Lei 315, então hoje a gente já tem 2 comissões atuantes. A inovação que veio é que, a partir de 5, poderia ter mais. Por quê? Justamente para deixar mais pessoas participarem e para agilizar o processo, para a gente não ficar com processos parados. Ali dos advogados. Entendo que praticamente eram essas as alterações que vinham. E me coloco à disposição para questionamentos. Boa tarde, Laiana. Presidente, posso já questionar? O PAD instaurado contra o servidor da saúde, os atos processuais ocorrem aonde? Administração. Aqui, tudo aqui. Tudo é a administração que gerencia. Em horário comercial, horário de funcionamento da administração. Os funcionários geralmente nomeados, acho que a única obrigação legal é que eles têm que ser hierarquicamente iguais aos superiores, né? Ou isso ainda tem no estatuto? Não tem mais? Não, na comissão de sindicância tem a obrigatoriedade de nível superior e no processo administrativo preferencialmente nível superior. E atualmente a gente coloca todos com nível superior. Mas porque se vai para uma outra esfera, tem que ter a mesma escolaridade. Pois é. A escolaridade do acusado, indiciado, né? Do indiciado, e também não tem uma questão de hierarquia funcional também? Não tem que observar mais isso? Não tem? Não. Uma época tinha. Eu não entendi bem, tá? Eu acho que o projeto está contraditório. No momento fala que é admitir acumulação de gratificações e no outro momento quer dividir comissões em até 5 processos para permitir que mais gente... Uma coisa não justifica a outra, né? Se eu estou querendo permitir acumulação e, ao mesmo tempo, quero mais gente, então, realmente, eu não posso permitir acumulação, né? Sim.
de certo modo, prevê as duas Pois é, possibilidades. então estou lidando com as duas formas. E as nomeações de funcionários, elas são formalizadas? Ah, eu quero convidar o Zanella para ser parte da comissão. Esse convite é sempre verbal ou é formalizado e é negado por escrito? É sempre verbal. Sempre verbal. E assim, tu convida já- quem tu sabe que vai aceitar. Sim, e já não, às vezes a gente convida Formaliza, e ele, quem sabe. ele diz que não. É, não. Já aconteceu muitas vezes da gente nomear sem consultar o servidor, usando-se do critério, daí ele vai lá e ele faz uma suspeição. Ele faz um ofício, não posso participar por conta Motivo disso. de foro íntimo. Então acaba que também prejudica o certame. Então a gente acaba fazendo essa conversa com todos, né? Eu entendo as razões, tenho dificuldade em aceitá-las, porque eu acho que é da gestão, e quanto mais ainda, com todo respeito aos meus colegas advogados, mas pagar o advogado para exercer o papel de advogado, uma gratificação, eu sei que os outros membros, mas os outros membros não são afetos à matéria. O advogado tem que ser. Então, pagar o advogado para ele exercer o papel dele no local de trabalho, no horário de trabalho, eu tenho uma dificuldade enorme para entender isso. Enfim, eu só fiz a minha colocação. Eu mantenho até o meu parecer. Já, adiante. Então, em discussão ainda o parecer do vereador Zanella. Não, uma pergunta. Financeiramente para a prefeitura o custo é igual, porque é pelo número de procedimentos que o servidor recebe? Sim. As comissões de sindicância recebem mensal o 303, porque eles têm mais que um processo, né? Então, no caso, eles acumulam 5 processos por mês. Os processos, ele é pago somente quando concluído. Então, por exemplo, se um processo demorar 6 meses, 8 meses, às vezes um servidor indiciado se afasta por algum motivo, né, de doença, que prorroga atestado, ele só vai receber essa gratificação lá no final. Às vezes tem processos que demoram 1 ano para receber, 4 meses, depende do término. Ainda em discussão. Senhora presidente, eu sugiro, em relação até que o relator é o Zanella, de fazer uma emenda e suprimir essa parte do advogado, que por si só é a função dele, assessorar. Constante aos outros funcionários, que têm outras atribuições, e aí Não é sai do inerente. desvio de função, não é inerente, manter. Coloca aí para aprovação dos nobres edis aí, né? Aí eu faria essa... Tu faria um pedido de vista para fazer Faço a pedido de emenda? vista, faço essa emenda Então e a tá. gente retorna. Primeiro eu vou colocar Para em... não engessar a coisa, vocês reprovam o meu parecer? Isso. Reprovamos e a gente faz uma emenda para entrar de novo na Então eu vou comissão. colocar em votação o parecer do vereador Zanella. Ótimo. Em votação, o parecer do vereador Zanella. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Ele faz para mim. Reprovado, então, o parecer do vereador Zanella. Quero agradecer mais uma vez aí a boa vontade da Laiana, né? Muito obrigada. Quantos tem fazendo esse trabalho? Quantos servidores hoje tem? Sim, juntando todas as comissões? Tem umas 10 pessoas. Conforme a deliberação aprovada pelos membros desta comissão. Ai, desculpa. Tu teria alguma coisa para concluir, Laiana? Desculpa. Não. Eu que sou meia... Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de vir poder explicar o projeto de lei, né? Aí a Secretaria de Administração e Fazenda se coloca à disposição, sempre que esse caso precisar de algum auxílio, a gente vem para esclarecer. Tá? Muito obrigada. Obrigada para ti, Laiana, mais uma vez. Conforme deliberação aprovada pelo membro desta comissão, Não, é só... É por isso que está ao contrário. Só ler aqui embaixo. Não precisa mais. esse aqui já foi, não precisa? Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente reunião, convocando o senhor e a senhora vereadora para a próxima reunião da comissão, que será realizada no dia 23 de setembro, às 17 horas. Meu muito obrigado e uma boa semana a todos.